Muito bem, segundo ano, vamos continuar com as nossas atividades. Agora, nós vamos iniciar a terceira unidade no nosso livro de Geografia. Você já fez hoje comigo o livro de tabuada? E agora você vai pegar o livro de Geografia na página 24. Você vai ler o conteúdo dessas duas páginas, da 24 e 25, e vai responder a 26 e a 27. Combinado? Então vamos lá, vamos começar. Nesse primeiro capítulo da nossa terceira unidade, nós vamos estudar sobre moradia. Moradia é aquele local onde nós, seres humanos, moramos. É a nossa casa, é o nosso lar, onde nós temos as nossas relações com a nossa família e também é o local onde nós podemos nos proteger da chuva, do vento, do calor, do sol. Então, nós vamos falar hoje da moradia. Olha que interessante. Vamos fazer a leitura aqui. A moradia. Buscando se proteger do sol, da chuva e do vento e de alguns animais, os seres humanos primitivos habitavam o interior de cavernas, tornando esse local sua moradia. Então, aqui no seu livro, ele trouxe o exemplo de uma caverna onde esses povos primitivos costumavam viver e se alimentar do que retirava da natureza. Hoje, as moradias, elas servem não apenas para o espaço de proteção, mas também de convivência entre os integrantes do grupo familiar. Então, as casas que nós temos, que pode ser essas casas aqui, olha, de alvenaria, que é essas casas feitas com tijolo, cimento, areia, mas existem casas também que são feitas, olha, igual essa aqui da palafita, que são feitas de madeiras, ou o exemplo das casas que são feitas em locais, às vezes em terrenos que não são muito adequados, como em casas das favelas, que são construídas em morros. Então, hoje em dia, as moradias, elas são de tamanhos diferentes, podem ser feitas de materiais diferentes e pode ter ali dentro daquela casa uma família grande ou uma família pequena. Mas a casa, a nossa moradia, o nosso lar, ele serve para nossa proteção e também para que a gente possa se relacionar com a nossa família. Além das casas, das favelas e em palafitas, também existem aquelas pessoas que moram em apartamentos. Como é aí a casa que você mora? Você mora em casa, né, normal aqui de térreo, ou a sua casa é essas casas de madeira, ou você mora em apartamento? A tia mora sim, numa casa de alvenaria, de tijolos, com quintal, não é em apartamento, não é em um condomínio, né? É uma casa assim de bairro, né? Não é chique como essa aqui, tá? Mas é uma casa de alvenaria. Você vai conhecer daqui a pouco esses materiais, certo? Então vamos conhecer agora as construções das moradias? Do mesmo modo que as moradias diferem entre si, sendo construídas com modelos, tamanhos e em locais diferentes. Assim, existem casas de alvenaria, que são esses prédios de apartamentos, as casas de taipa ou pau a pique, barracos, palafitas, ocas, são tudo exemplos de moradias que nós podemos ter. Quem é que vive em ocas? Lembra dos índios que vivem em ocas? Palafitas, tem aqui ó, o exemplo para que você possa ver. Para sua construção, são utilizados os mais diferentes materiais. Nós podemos ter casas de madeira, de barro, de tijolo, cimento, de pedra, de areia e até mesmo de palha, como é o caso das ocas indígenas, ou de gelo, como é o caso dos iglu. Esses iglus aqui, olha, meninos, que são feitos no gelo. As ocas, que já são aquelas ocas indígenas, onde já é mais fácil da gente ver,
Os iglus nós só vamos ver em locais muito frios, não é? Aqui não tem como ter esse tipo de material para construção de casa, mas todos os outros tipos nós podemos encontrar aqui no Brasil, certo? Muito bem. Para serem construídas, as moradias precisam de certos cuidados e da participação de muitos profissionais. Vamos ver aqui alguns profissionais que podem participar na construção de uma casa. O arquiteto é o profissional que faz o desenho, o esquema da casa, que faz a planta. O encanador instala toda a parte hidráulica da casa. O marceneiro instala as portas e janelas. O engenheiro calcula as estruturas. O pedreiro faz a base da construção e ergue as paredes com tijolos e outros materiais. E o mestre de obras são aqueles fiscais. Eles fiscalizam e ordenam o trabalho dos pedreiros. Aqui, ó, nessa ilustração, você consegue ver que a participação de cada um desses profissionais na construção de uma casa. Nós temos aqui, ó, o número 1 é o arquiteto. Por que ele é o número 1? Ó, o arquiteto aqui. Para a gente fazer uma casa, a primeira coisa que a gente tem que ter é o desenho. Como vai ser essa casa? Vão ter quantos quartos, quantas salas, quantos banheiros? Então, quem vai determinar isso é o arquiteto, junto com o engenheiro também, para calcular toda a estrutura da casa. Vamos identificar aqui onde está o engenheiro. O engenheiro é o número 4. Olha aqui o engenheiro, certo? O encanador, ele já vai entrar na nossa obra para poder nos ajudar a orientar onde vai ficar cada cano da água, do esgoto, para que a gente possa ter uma casa que funcione perfeitamente. Todos esses profissionais são importantíssimos na construção das casas. Casas mais simples, muitas vezes, nós teremos apenas o desenho e o pedreiro faz todas as outras funções. Se for um pedreiro que sabe, não é? Mexer com a hidráulica, com a marcenaria, ele pode então fazer várias funções. Mas na participação de uma construção de uma casa, nós podemos encontrar todos esses profissionais. Tranquilo o nosso conteúdo? Aprendemos sobre as moradias e todos os materiais que nós podemos ter para a construção das nossas casas e os tipos de casas que nós podemos encontrar. Podemos morar em casa, apartamento. E sabendo todos esses detalhes, eu acredito que você já está preparado para responder a sua atividade, não é mesmo? Então, vamos lá? Primeira questão. Observe a imagem. Olha, essa imagem não é igual a essa aqui da favela? Então, vamos lá. Vamos ver o que a questão quer dizer para a gente. Agora, escreva 2 questões sobre a imagem acima para discutir em sala de aula com seus colegas. Bom, nós estamos em uma situação bem diferente, não é? Nossas aulas agora são online, nós não estamos na escola. Mas eu quero que você coloque aqui a sua impressão sobre essa imagem. Lembra que a tia falou que em favelas as casas elas são construídas em morros? Aqui você acha que tem um distanciamento de uma casa para outra? Você acha que essas casas aqui são grandes ou pequenas? Reflita um pouquinho, pense um pouquinho. As casas aqui são grandes ou pequenas? Vocês acham que elas são afastadas? Como você acha que é a condição de vida dessas pessoas? Vocês acham que se chover, essas casas aqui terão algum problema? Pensa um pouquinho. Peça a ajuda da sua mãe ou do seu pai ou de quem estiver te ajudando para que você possa elaborar uma resposta e depois a gente pode discutir em nossa aula online. Mas primeiro você tem que ver o que você compreendeu e escrever aqui. É uma resposta pessoal. Segunda questão, marque V para as afirmações verdadeiras ou F para as falsas. Todas as famílias têm uma casa confortável e grande? Você acha que as pessoas que moram nessa casa têm o mesmo conforto das pessoas que moram nesse tipo de casa, nesse tipo de bairro? Pensa um pouquinho, você acha que todo mundo
tem a mesma condição de moradia, com o mesmo conforto, com a mesma segurança? Aí você vai marcar. Existem vários tipos de moradia. Isso é verdade? Se for verdade, marque verdadeiro. Se for falso, marque F de falso. Em uma casa, estamos protegidos da chuva, do frio e do calor? Todas as pessoas possuem uma moradia? Terceira questão. Marque com um X as alternativas que completam corretamente a frase abaixo. A moradia serve para abrigar a família, para proteger contra o sol e a chuva, para nos expor à chuva, para sentir frio, ou a moradia serve para dar conforto a quem nela vive? Marca um X. Quarta questão. Converse com alguém que mora com você e responda as seguintes perguntas. Aqui você pode perguntar para qualquer pessoa que mora com você, tá bom? Ou você mesmo pode olhar aí na sua casa e responder essas perguntas. Quantos cômodos a sua casa tem? Quantos cômodos sua casa tem? Como é que eu conto esses cômodos, tia? Você vai contar quantos quartos tem na sua casa, quantos banheiros, quantas salas, vai contar a cozinha. Isso tudo faz parte dos cômodos da sua casa. Aí você vai contar e vai escrever aqui. Em que lugar da sua casa você costuma brincar? Onde é que você brinca? Na sala, no quarto, no quintal? Aí você vai escrever aqui qual é esse local da sua casa que você costuma brincar. Letra C. Em que lugar da sua moradia você faz as tarefas da escola? Você faz as suas tarefas em sua casa? Você faz em sua sala de TV? Você faz em sua cozinha? Você faz as suas atividades na sala de jantar? Aí você vai escrever qual o lugar que você costuma fazer as suas atividades escolares. Letra D. Qual é o lugar da sua moradia de que você mais gosta? Qual é o lugar que você mais gosta de ficar em sua casa? Aí você vai escrever: gosto de ficar em meu quarto, gosto do meu quintal, gosto da minha sala de TV. Aí você vai colocando todos os cômodos aqui, ou o cômodo que você mais gosta, tá bom? Quinta questão. Circule as palavras que indicam alguns materiais que podem ser utilizados para a construção de uma moradia. Quais são esses materiais? Aí você vai circular: tijolo, fogão, jornal, cimento, pena, palha, doce. Você vai olhar lá no seu livro, nessa partezinha aqui, ó, nesse parágrafo, você consegue ver os materiais, tá bom? Que você pode utilizar para a construção de uma casa. Sexta questão. Observe as gravuras e identifique os tipos de casa por meio de uma pesquisa e depois numere a imagem corretamente. Aqui nós temos casa de alvenaria. Qual dessas casas aqui são casas de alvenaria? Casa de pau a pique. Qual dessas casas são casas de pau a pique? Casa de palafita. Qual é a casa de palafita? Oca. Qual é a oca? Aí primeiro, eu não sei o que é casa de pau a pique. E agora, o que você vai fazer? Vai lá no Google e pergunta casa de pau a pique. Aí você vai descobrir como ela é feita, se é aquelas casas que são feitas com a mistura de barro, e aí você coloca nas paredes, que são imprensadas algumas vezes com madeira. Você vai ver se é esse o tipo de casa, ou se casa de pau a pique é essa que é feita de cimento, bloco, ou se a casa de pau a pique é essa feita de madeira, que normalmente é suspensa. Não é? Pensa bem, vai lá e olha. A casa de palafita, você já tem aqui um exemplo, não é? Olha a casa de palafita.
Então, fica fácil para você identificar. Você também já tem a casa de alvenaria, que é essa aqui, ó. Essas casas feitas com cimento, bloco, areia. Então, já dá para você aqui ir marcando qual é as alternativas corretas. Aí, você vai escrever 1, 2, 3 ou 4. 7ª questão. Com as informações abaixo, numere o profissional que participa de cada etapa da construção de uma casa. Opa, então essa parte aqui, você vai ter que ler essa parte do seu livro para você responder. Aí você vai olhar e vai responder aqui 1, 2 ou 3. Faz a instalação de portas e janelas. Quem é que faz isso? É o encanador, o marceneiro, o pedreiro, o engenheiro, o arquiteto, o mestre de obras? Fiscaliza a construção, faz a planta baixa, realiza os cálculos da estrutura, levanta as paredes e faz as instalações hidráulicas. Aí você vai marcar corretamente. Você já sabe, né, qual é a partezinha que você vai olhar no seu conteúdo. Tá bom? E a última questão é a questão 8. Observe as ilustrações abaixo e marque um X na figura que indica uma moradia que está em construção. Qual é a que está em construção? Aquela que ainda está fazendo. Você vai marcar um X nessa construção. Tá bom? Muito bem, terminamos as nossas atividades, finalizamos. Agora eu espero que você possa descansar bastante. Amanhã nós podemos tirar as dúvidas, tá? Que você possa ter nesse conteúdo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e bom descanso. Tchau!